Oi, gente, bom dia. Esqueci o fone. Depois vocês me falam se o áudio tá ok. Se não tiver, eu pego o fone. Um agradecimento especial ao Mark Zuckerberg, que permite que o Instagram coloque filtro, né? Porque hoje não deu tempo da maquiagem de 3 minutos. Bom dia, Alane. Bom dia, Ana. A aula de hoje é sobre essência. Eu acho que já deu pra gente construir ao longo desses dias uma boa noção do que é essência, né? Então, essa aula de hoje vai ser mais... O áudio tá ok, gente? Que eu esqueci de colocar o fone. Se não tiver ok, vocês me falam que eu pego o fone com fio mesmo aqui, pra não perder tempo. Alguém me fala se o áudio tá ok? Então não vou botar fone não, tá? Beleza. Bom dia! Bom dia, Lidiane. Bom dia, Dani. Bom dia, Lu. Bom dia com alegria. Muito bem. Essa é a vibe. Esse é o espírito. Beleza. Então vamos lá. Nós já construímos ao longo dessas últimas aulas, de segunda passada pra cá, uma boa noção do que é essência, né? Eu acredito que todo mundo aqui já consiga ao menos vislumbrar. Já falamos muito sobre inteligência, o que é que a inteligência busca, o que é que faz uma coisa ser uma coisa e não outra, quais são as operações próprias daquela coisa, enfim. Então nós já falamos bastante, de uma forma direta e indireta, a respeito da essência. Então, os primeiros momentos dessa aula vão ser justamente pra gente rememorar essas coisas, esses conceitos, tá? Pra gente visualizar mesmo e bater o martelo. Isto aqui é essência, tá? E aí, no final, a gente vai entender qual é a essência de tudo. Então, a gente começa a falar sobre a essência das coisas que a gente conhece. E no final, a gente vai entender sobre olhar pra tudo quanto é, tudo que é ente, né? Nós já falamos sobre o conceito de ente, um conceito que não tem conceito, mas enfim. E dizer, essa é a essência de todas as coisas, tá bem? Então, a gente se lembra que quando a gente pensa em essência... Alane, você colocou o nome da aula aqui? Deixa eu procurar. Depois você coloca pra mim, pra eu pressionar? Beleza. Então, vamos lá. Quando a gente pensa essência, o que é essência? A essência é o que faz com que a coisa seja o que ela é, tá? A gente não para pra pensar sobre isso no dia a dia. Eu não olho pra coisa pensando qual é a essência dessa coisa. Não, a gente não faz isso, tá? Mas o nosso cérebro está captando... Deixa eu pressionar aqui, gente, o comentário de aula. Pronto. Mas o nosso cérebro está captando essas coisas a todo momento. Porque nós somos feitos para isso, tá bom? A nossa inteligência foi feita para buscar a verdade. E a nossa vontade foi feita para buscar o bem. Quando não estamos fazendo isso, é porque estamos desordenados, certo? Ah, Marina, mas eu vejo um monte de gente fazendo mal. É porque tem um monte de gente desordenada mesmo. E até quem está tentando se ordenar passa por vários episódios desse, porque nós somos todos feitos da mesma forma quebrada. Como diria o Pedro, nós somos brinquedos quebrados. E somos mesmo, tá? Nós temos diversas inclinações para o mal e diversas dificuldades de fazer o bem. Eu, você, nossos pacientes, todo mundo, cada um dentro de uma área da sua vida ou em várias. E a luta da nossa vida toda é essa. Então, se eu digo aqui pra vocês, gente, a inteligência busca a verdade e a vontade busca o bem, se você olhar para o que é comum que está acontecendo ao nosso redor, você vai dizer, Marina tá meio louca. Marina tá meio louca, não é isso que tá acontecendo. Mas se vocês quiserem olhar para o referencial de normalidade, e o que é normalidade? A adequação de algo à norma. E o que é a norma? A norma humana é inteligência buscar a verdade e o bem e a vontade buscar o bem, tá certo?
Então, na medida que a nossa inteligência busca a verdade a todo momento, o que ela está buscando mesmo é a essência das coisas. O que é que as coisas são? Por quê? Já falamos aqui também que quanto mais a gente utiliza a coisa para o qual ela foi feita, para o que ela foi feita, mais perfeita ela se tornará. Sempre dou esse exemplo. Quando você olha para uma caneta, você não pode enxergar só uma caneta. Você não pode enxergar só uma matéria, certo? Quando a gente, ser humano, dotado de inteligência e vontade, olha para uma caneta, a gente vê muito mais do que uma caneta. A gente vê a presença de algo que não é matéria, é imaterial. É automático. A gente não para pensar sobre essas coisas, mas vocês vão confirmar comigo que é bem assim que acontece. Quando a gente olha para a caneta, o que é que a gente enxerga? Um verbo. A realidade toda é feita de verbos, do grande verbo, que é o Logos, que é a palavra, que é Cristo, tá? Então, a realidade toda tem um verbo. É por isso que se diz que a realidade tem uma gramática. Basta que a gente queira ler, se disponha de forma desinteressada a ler. Então, quando eu olho para a caneta, eu não enxergo só uma matéria, eu enxergo um verbo, que é a presença de algo, que é escrever. Fala a verdade aí para mim agora. Se isso não é verdade, desculpa aí o círculo. Olha só, eu olho para a caneta e eu enxergo escrever. Por que eu enxergo escrever? A presença da caneta é escrever, porque essa é a finalidade dela. É para isso que ela serve. Então, como é que eu vou usar essa caneta com perfeição se eu utilizo essa caneta de acordo com a sua finalidade? E aí, vamos lá. Quem já assistiu outras aulas minhas vai dizer, lá vem Marina com esse exemplo de novo, mas eu acho esse exemplo impecável. Eu posso usar essa caneta para calçar a minha orelha? Posso. Até posso, né? Ninguém me impede, não tem nenhum fiscal. Mas é a forma excelente e perfeita de usar essa caneta? Não. Tanto não é que eu posso estourar o meu tímpano. Se eu utilizar essa ponta aqui para coçar minha orelha, eu posso estourar o meu tímpano. Por que isso vai acontecer? Por que isso pode acontecer? Porque eu estou tratando este objeto com indignidade. Toda vez que eu não sei o que uma coisa é, qual é a presença de algo daquela coisa, para que aquela coisa serve, toda vez que eu fico preso no mundo material, no mundo corpóreo, toda vez, eu vou necessariamente tratar a coisa com indignidade e a coisa necessariamente vai sofrer porque ela está sendo tratada com imperfeição. Ela não vai atingir a finalidade para a qual ela foi feita. Certo? Porque bulhufas, nós estamos falando de uma caneta que não sente as coisas, assim, tal como os animais. E os... Sentir ela sente, né? Tem um peso aqui que faz com que ela não caia. Mas ela não tem consciência, tá? Ela não tem inteligência, vontade, ela não tem sentimento. Porque bulhufas, um terapeuta conseguiria trabalhar bem sem saber qual é a presença do ser humano. Como que isso é possível? Alguém me fala, porque eu não consigo entender. Como que um terapeuta pode se deparar com a pessoa diante dele e olhar para ele só como se matéria fosse? Porque isso é o que faz grande parte das correntes de psicologia moderna. Algumas beiram o absurdo, como o condutismo. E tem até o condutismo extremo. Como é que eu consigo trabalhar dessa forma? Olhando para o objeto que eu digo assim, né? Vocês estão entendendo. Diante de mim, o objeto de estudo da psicologia, que é o homem, a alma humana, sem entender muito bem o que está acontecendo e sem entender qual é a finalidade dele. E aí, por que eu tô falando essas coisas, gente? Porque finalidade tem tudo a ver com a essência. Eu não sei qual é a finalidade de uma coisa se eu não sei o que é que faz ela ser o que ela é e não outra coisa. Porque percebam. Se eu pego um homem e eu pego um gato, certo? São coisas completamente diferentes. Por quê? Ora, o homem tem muitas coisas que o gato não tem, beleza. E agora eu te pergunto, vocês acham que essas coisas que o homem tem, que o gato não tem, são à toa? Não tem como ser. Vocês acham que essas coisas que o gato tem, que as plantas não têm, são à toa?
Vocês acham que essas coisas que as plantas têm e as pedras não têm são à toa? Não pode ser. Tá ali por algum motivo, porque senão a gente seria gato. A gente não seria homem. E se tá ali por algum motivo, deve ser que aquilo é próprio de homem e não de gato. E se aquilo é próprio de homem, eu preciso tomar consciência disso para fazer o meu paciente que está diante de mim atingir a perfeição e com que ele seja tratado com dignidade por mim. Certo? Então, tem de haver algo que seja a essência que faz com que a coisa seja o que ela é e não outra, que está diretamente ligada à finalidade e à perfeição dessa coisa. Tá bem? Então, se a gente olhar a essência por uma questão, vamos dizer assim, de operação, tá? A gente vai chamar a essência de natureza. Então, quando vocês virem em algum lugar, natureza, está se reportando a questão da essência como uma operação. Por exemplo, é da natureza do homem querer. É da natureza do homem inteligir. Porque esta é a sua essência ligada às operações do homem, que é a inteligência e a vontade. Se a gente for olhar a essência por definição, definindo o que a coisa é, ela vai ser chamada de quididade. Já falamos sobre isso aqui também. Quid, no latim, o quê? O Pilatos virou para o Cristo e perguntou: Quid is veritas? O que é a verdade? Então lembra-se sempre que quididade vem de quid, o que é. Então quando a gente fala da essência por definição, ela levará o nome de quididade, que mostra o que a coisa é, que a faz diferenciar das outras coisas. Tá bem? E quando a gente chegar a vários indivíduos com a mesma essência, nós podemos chamar essa essência de universal. Tá bom? O universal é aquele grau máximo de abstração de vários particulares, onde eu sempre dou esse exemplo para vocês. Imagina uma criança que está começando a entender o mundo e ela não sabe de nada. Então ela vê uma caneta sem bocal azul. Ela olha, alguém fala: filho, caneta. Beleza. Aí depois ela vê uma caneta com bocal, já tá diferente, né? Filho, caneta. Aí depois ela vê essa caneta. Filho, caneta. Depois ela vê essa caneta. Caneta. Aí depois ela vê essa caneta com bocal. Caneta. Sim, eu tô com uma coleção de canetas aqui. Vai chegar um momento que ela vai olhar para essas 4 canetas e o que é que o cérebro dela vai fazer? O que é que a inteligência dela vai fazer, melhor dizendo? Vai abstrair dessas 4 canetas uma forma de caneta. Através da essência da caneta. Vocês concordam comigo que quando eu pego essas 4 canetas e eu entendo o que é que faz uma caneta ser caneta, que aqui talvez seja a capacidade de escrever, né, a presença. E essa ponta aqui, vamos dizer, e aqui entra um outro conceito legal, importante, que é densidade de identidade. Quando vocês virem densidade de identidade, é aquela parte da coisa que se você vir só aquela parte, você já sabe que é a coisa. Você acusa. Caneta. Então se eu mostrar pra vocês, ai meu Deus, isso aqui, vocês falam: ah, Marina, é caneta. Vocês não precisam ver o resto. Agora se eu mostro pra vocês isso aqui, é um tubo. Vocês ainda não sabem me dizer o que é. Tá? Então densidade de identidade é aquele ponto aqui, ó, que vocês vendo só aquilo ali, falam: caneta. O exemplo que o Ítalo dá nas 12 camadas é a vassoura de piaçava. Se você vir só os pelinhos da vassoura, você fala: vassoura de piaçava. Tá? Então a criança, ela vai abstrair um universal de acordo com a essência da caneta. De modo que, quando aparece para ela a 5ª caneta, ainda que não seja como essas, ela diz: ah, caneta. Vejam como nós fomos feitos para operar assim. E só não operamos quando estamos desordenados. E assim, né? Essa desordem hoje, ela está muito acentuada por 3 questões fundamentais. Primeiro, demanda do mundo, ou seja, o ritmo, tudo agora, tudo rápido, não pensa, faz, automático, né? Demanda. Entorpecentes,
estão sendo muito utilizados à torta direito, e ideologia. E assim, de forma mais ordinária e corriqueira, principalmente a ideologia. Então, o que a ideologia faz? Ela subverte a realidade. Ela pega uma parte da realidade e ela toma como se aquilo ali fosse o todo. E aí, o que acontece? Ela comunica isso de uma forma muito eloquente, de uma forma muito bonita. E aí, nossa inteligência fica obscurecida mesmo. E a gente não consegue buscar a essência das coisas. E a gente começa a acreditar que aquilo ali é a verdade. Mas nós não fomos feitos para isso. A gente precisa mesmo ter essa postura de contemplar, perquirir e entender o que é a realidade. Porque eu já falei para vocês, a realidade é um verbo. E ele quer ser ouvido. Ele quer ser lido. Basta que a gente se coloque nessa postura desinteressada diante da realidade. Tá bom? Então, a essência, quando diz respeito a vários indivíduos, se chama universal. Que é o que faz com que eu olhe para uma caneta e eu não enxergue só aquele particular. Eu enxergue o universal caneta que me faz nomeá-lo caneta. Dizer, olha, isso é uma caneta. E o universal, com essa faceta, ele pode ser chamado de substância segunda. Tá bom? Então, se vocês virem, já estudamos substância fartamente. Se vocês virem o nome por aí, substância segunda, ela se refere ao universal. Beleza? E por fim, gente, com relação à essência, é importante que a gente verifique que tudo quanto é, todos os entes, possuem uma essência universal. E agora eu não estou falando de universal naquele conceito, tá? Estou falando de universal mesmo, de todas as coisas. Todos os entes possuem uma essência universal, que diz respeito a matéria e forma. Todos os entes corpóreos possuem matéria e forma. Todos. Então, é da essência de ser ente possuir matéria e forma. Não importa que ente você é. Tá bom? Não se esqueçam disso. E essa condição de matéria e forma de todos os entes é chamada de ilemorfismo. Ilemorfismo. Tá? Ou seja, existe uma dinâmica dual de matéria e forma que no ser humano, já estudamos ontem, é matéria-prima e forma substancial, que é a alma, tá? Então vamos lá, revisão de ontem. A matéria-prima é uma potência passiva que tem uma capacidade de receber. Quando essa matéria-prima, que é uma potência passiva, recebe a forma substancial, olha só, a essência de tudo quanto é matéria e forma, matéria-prima e forma substancial. Quando essa matéria-prima humana recebe a forma substancial, que é o ato primeiro humano, que nós chamamos de alma dentro do ser humano, nós teremos aqui juntas uma substância corpórea, tá? E essa substância corpórea terá como sua essência isso aí, matéria e forma, tá bem? Então, não se esqueçam, vou falar de novo, porque não é simples, tá? Eu mesma demorei algumas boas semanas para estabilizar essa questão de matéria-prima, forma substancial e verificar a realidade e pensar sobre isso. Olha só, tudo quanto é possui como essência matéria e forma, tudo. E o nome disso é ilemorfismo, tá bem? Tudo é ilemórfico, matéria e forma. No caso do ser humano, a matéria é a matéria-prima, beleza? Que é uma potência passiva que tem a capacidade de receber. Pura potência, não tem ato na matéria-prima, beleza? E aí, através da forma substancial, que é a forma humana, tá? Que é a alma, que é o ato primeiro, infunde-se esse ato primeiro na matéria-prima. E nós temos agora uma substância corpórea chamada homem. Beleza? Ficou claro? Vocês têm alguma dúvida? E assim como no homem, tudo quanto é terá em sua essência matéria e forma. Não à toa que se diz que o fenômeno metafísico acontece quando matéria, forma e ser colidem e formam um ente. Tá bem? Colidem não na questão de... Mas enfim, vocês entenderam. Tá? Então é isto por hoje. São sobre essas coisas que eu gostaria de falar. Eu queria pedir a presença de vocês na aula de amanhã, porque não é uma aula fácil. Não é um assunto simples. Assim, é e não é. Como tudo na metafísica. Quando a gente consegue assentar e compreender, você faz, entendi, era só isso aqui. Mas não é, tá? Então, estejam aqui amanhã, nós vamos falar sobre o princípio da individuação, tá?
para que vocês continuem entendendo e continuem caminhando neste processo aqui metafísico que a gente está fazendo. Tá bem? Um beijo e até amanhã.